Chegamos então à parte da cobrança, né? A parte da cobrança também é um mestre detalhe aqui, onde eu tenho as informações da fatura e logo depois eu tenho as informações das duplicatas. Aliás, eu falei também é um mestre detalhe, vamos só conferir aqui de novo. Aqui eu não tenho um mestre detalhe, aqui eu não tenho um mestre detalhe, tá? Porque a informação daqui vem para cá. Isso aqui também não é um mestre detalhe, porque o dado do produto vem para cá como um NFE detalhe, né? Essa sim é um mestre detalhe, porque essa informação eu vou armazenar em uma tabela e os dados daqui eu vou armazenar em uma outra tabela. Legal? Então eu tenho a tabela NFE fatura, onde ficam os dados que eu informei aqui em cima, e eu tenho a NFE duplicata, né, que são as duplicatas dessa fatura aqui. Ok? Eu não tenho um botão inserir, né, porque eu não vou inserir esses dados aqui. Nesse caso, eu estou informando as duplicatas diretamente na grid. Aí a gente pode pensar numa maneira mais adequada de fazer isso aqui. De repente é melhor nós termos aqui esse group box da fatura, um outro group box menor com as duplicatas, a exemplo do que nós fizemos aqui, ó, e um botão insere duplicata, né, para a duplicata ser inserida aqui, tá? É uma ideia que a gente pode evoluir, inclusive lá no EAD. Legal, então como é que eu faço agora aqui? O usuário informou os dados da fatura, inseriu algumas duplicatas, clicou no botão salvar. Quando ele clicou no botão salvar, ele acionou a action salvar. Transporte, aqui ó, cobrança, fatura e duplicatas, tá? Primeira coisa que eu faço é informar os dados da fatura, né? Edit fatura do valor original, valor do desconto, valor líquido. São os dados que estão aqui. Logo depois, eu instancio a lista de duplicatas, eu varro o cliente dataset das duplicatas, que é esse daqui, e instancio um objeto para cada registro do meu cliente dataset. Esses objetos vão sendo adicionados na minha lista de duplicatas. No final das contas, eu vejo se a operação é de inserção ou de alteração e envio aqui por fim, né, NFE fatura e lista duplicatas, no caso da inserção. No caso da alteração, NFE fatura, lista duplicatas, e eu ainda tenho o filtro e a página, tá? No caso da alteração. No meu NFE cabeçalho, controller, eu vou receber aqui na inserção todos esses parâmetros. Na posição 7 do array vai estar a minha fatura. Converto de fatura do objeto Delphi para um objeto JSON, jogo no JSON Value, jogo esse JSON Value no array que vai subir. As duplicatas eu faço um laço, né, no parâmetro lista duplicatas. Para cada item dessa lista eu converto de objeto Delphi para objeto JSON, um JSON Value, armazeno esse JSON Value numa lista duplicatas. Essa lista duplicatas é essa aqui, ó, é um JSON Array, tá? Não confundir com o plista duplicatas. O plista duplicatas é a lista de objetos Delphi que eu recebi. O lista duplicatas é um array JSON, onde eu vou colocar agora os elementos JSON nesse array, tá? Depois que eu peguei cada elemento Delphi, converti para elemento JSON e adicionei todos esses elementos JSON nessa lista duplicatas, que é um array JSON, eu pego esse array JSON e insiro dentro desse outro array JSON aqui, que é esse que vai subir com todo mundo, né? Esse array JSON aqui, o JItens, ele sobe com o cabeçalho, com os detalhes, que é um outro array, com o destinatário, com os cupons fiscais, um outro array, local de retirada, local da entrega, transporte, fatura, e com a lista de duplicatas, que é um outro array. Tá subindo tudo isso daí nesse JItens, tá? No servidor, NFE cabeçalho controller, método de inserção. Na posição 7 eu estou pegando a fatura, né? Observe agora que quando eu seto primeiro aqui o NFE
cabeçalho da fatura através do último ID. Só que quando eu insiro a fatura, veja que nos outros eu insiro só chamando o método inserir sem receber nada aqui, né? Ao inserir a fatura, eu recebo o último ID da fatura. Por que eu faço isso? Porque a tabela duplicata, a gente pode até analisar ela aqui, ó. A tabela duplicata ela é vinculada à tabela fatura e não à tabela NFE cabeçalho, tá? Então, em duplicata eu tenho o ID da NFE fatura. Por essa razão, eu tenho que saber qual é o ID da NFE fatura para eu inserir os itens da duplicata, né? Então, veja que nos outros aqui, olha, eu pego o ID da NFE cabeçalho do último ID. No caso da duplicata, eu vou pegar o ID da NFE fatura do último ID fatura que eu peguei aqui. Daí eu chamo o método inserir, passando o NFE duplicata, né? E o meu retorno, no final das contas, é um array com a minha NFE cabeçalho, já que eu chamo o método de consulta NFE cabeçalho, passando por parâmetro o último ID. No update é parecido, né? Eu pego aqui a lista de duplicatas e faço um alterar. Depois eu pego primeiro a fatura e faço um alterar. Depois a lista de duplicatas faço um alterar. Tem o filtro e tem a página aqui, tá? Para depois eu retornar, né, a minha lista de NFE cabeçalho da forma que ela estava lá na grid. Bom, é isso. Daí vem aquela mesma questão que a gente vem fazendo desde o começo. Como é que eu faço para carregar os dados da fatura e das duplicatas quando eu estiver consultando? Então, no método consultar, eu vou ter aqui um objeto para NFE fatura. Esse objeto vai chamar o fatura controller, tá? E se retornar mesmo uma fatura, né? Se aquela NFE ela tiver NFE faturas, tiver faturas para ela, daí eu crio um outro filtro local para carregar agora as duplicatas. Aí eu vou carregar com NFE duplicata controller, tá? Então vamos olhar o fatura controller. O fatura controller está fazendo aquela consulta para a gente, sendo que ele vai retornar uma NFE fatura. Lá no servidor eu também vou ter um fatura controller que consulta o banco de dados e me retorna um JSON array. E vou ter o duplicata controller, né, que faz uma consulta, só que ele não retorna uma duplicata, né, ele atualiza a grid, tá? Ele vai atualizar a grid vinculada ao cliente dataset NFE duplicata. Ok? Lá no servidor, então, eu vou ter um duplicata controller que faz a minha consulta e devolve um JSON array. Ok? No caso do duplicata controller, os dados aqui são carregados pelo controller mesmo, né? Porque ele atualiza ele joga os dados no cliente dataset. Essa grid é vinculada ao cliente dataset, então os dados já aparecem. No caso da fatura, ela vai ser atualizada só quando esse método aqui for chamado, o grid para edits. Aqui, ó, os dados da fatura vão ser carregados aqui.